Om Marsilio Ficino, insigne filósofo platónico, teólogo luminosíssimo, as obras primeiro tomo, edição de Paris de 1641, com uma belíssima portada. Sol Deus, Sol Deus, Sol Deus, Sol Dei, e anjos maravilhosos, belos, puros, luminosos, que eles nos inspirem e que adora a Deus, ama, recebe. Vamos traduzir ou ler para português do sexto livro, a carta que já lemos, uma primeira parte dirigida ao seu amigo florentino Lotério Neroni, na qual, se aproximando de Platão, de Plotino e de outros filósofos, Ficino considera que esta vida aqui na Terra é verdadeiramente desagradável, triste, instável, de sofrimento, e que a libertação ou a morte é sempre algo pelo qual devemos dar graças. Que isto nos possa estimular a aceitarmos melhor as mortes inesperadas de outras pessoas, como recentemente sucedeu. Nesta primeira parte, Ficino falou desta descida do espírito ao corpo e como isso vai limitá-lo, e deu mesmo aqui no texto o mito da caverna, a alegoria da caverna, pela qual a pessoa só vê as sombras e não vê nem a luz do sol, nem a si próprio. E então vai afirmar para nós, a partir desta analogia que se pode fazer entre essa descrição por Platão no livro 7 da República, da nossa ignorância e da nossa ilusão, para o mundo e a nossa alma e mente, tentando nos despertar mais para abrirmos o nosso olho espiritual, ainda que não seja tão referido assim, mas pelo menos como convicção de que o espírito é que é imortal e a realidade aqui na Terra é fatalmente frágil e sempre imperfeita. Ouçamos então, usando o texto da tradução da School of Economic Science de Londres, com algumas substituições ou alterações por consulta do original de 1641, original nesta edição já do século XVII, já que Ficino escreveu as cartas por volta de 1470, 60, 80. A relação entre a gruta e este mundo, que nós chamamos visível, é a mesma que há entre este mundo e aquilo que nós chamamos invisível e divino. Pois, neste mundo, as almas desgraçadas, fechadas em sombras e numa prisão sem janelas do corpo físico, de facto nunca se vê a si próprias, nem o sol real, pois vêem apenas imagens dos próprios e das outras coisas, e uma imagem muito pálida do verdadeiro sol. Pois
As almas reais, as coisas reais e o sol real são só presentes no mundo invisível. Se nós tentarmos contemplá-los diretamente, sem os graus próprios de educação e disciplina, nós seguiríamos cegos logo e sofreríamos. Mas quando nós formos guiados através dos passos apropriados de treino moral, ensinamento filosófico e o tempo, nós vemos claramente e julgamos que aqueles que são enganados, possuídos e oprimidos pelas falsas imagens e sombras deste mundo são realmente pessoas cegas e miseráveis. Contudo, quando a alma desce da imensa luz do mundo invisível para o corpo escuro, para regê-lo e movê-lo, ela é submersa por sombras estranhas que se opõem à sua própria natureza e é compelida a sofrer cegueira e alucinações por muito tempo e ficar assim diminuída e algo parada. Stagger. Para além disto, porque a mudança para um nível inferior é tão rápida e tão grande que a alma não pode, senão ficar doente durante algum tempo e ser afligida por todos aqueles que são, tal como todos aqueles que são ridicularizados e atormentados por falsas imagens em loucuras, sonhos ou bebedeiras. A alma tem de se encontrar a si mesma. O mesmo esforço do que o homem que foi subitamente deitado da luz do sol para uma caverna ou para uma gruta na qual foi descrita por Platão e por nós. Assim ela é tão submersa pela escuridão que ou não conseguirá ver ou apenas discernirá um pouco por uma luz muito terna da gruta apenas aquelas sombras que já falámos. Ao mesmo tempo que há esta mudança súbita para pior, também vão acontecer perturbações na mente e no corpo. Isto é o que Platão diz. Contudo, no palco, as pessoas podem gozar, podem desfrutar de si próprios sem medo de consequências, podem exultar sem serem invejadas, ou quando pobres podem tomar as partes de uma pessoa rica, opor a majestade dos reis, ainda que eles próprios sejam escravos. Também na tragédia, eles por vezes podem lamentar-se sem uma causa, mas sem que não despertem a compaixão. Quando, ainda que não felizes por eles próprios, eles são levados a agir pelos gestos daqueles que se queixam e lamentam ou usam as máscaras terríveis dos doentes. Nós poderemos pensar que esses atores são malucos e de lamentar se tomassem esses acontecimentos como reais, esses acontecimentos que vivem bons e maus no palco, por vezes chorando, outras vezes alegrando-se. Quanto mais loucura e a lamentar será considerarmos
os seres mortais que, hipnotizados num sono profundo, tomam as imagens de sombras do bem e do mal pelo que é verdadeiramente bem e o que é verdadeiramente mal. E daí que eles se alegrem falsamente e muito rapidamente das coisas muito rápidas que passam com boas. O que é mais realmente de nos lamentarmos é que eles verdadeiramente lamentam-se e são atormentados por males que são, no fundo, falsos e transitórios. E eles merecem isto porque eles são suficientemente tolos para se permitirem eles próprios serem enganados em pensarem que esta viagem ansiosa do espírito imortal e celestial na Terra, que é um domínio da morte, seja a vida real. Apesar de eles verem claramente, no começo logo, com os choros e as lágrimas, e também o terminar numa miséria final e numa queixa constante. Mas, por outro lado, quando a alma imortal é libertada do corpo mortal e retorna à vida, eles pensam que a morte está a acontecer. Mas eles isto creem bastante erradamente. Pois só a morte recorrente é que é verdadeiramente morte. Esta expressão vai surgir, deixa eu fazer um pequeno comentário, é baseada em São Paulo, 15, 51 e 55, e depois Shakespeare também utiliza num soneto 146, mais tarde. Tu vais-te alimentar na morte que alimenta os homens, mas uma vez que a morte tenha morrido, não haverá mais morte. Portanto, esta expressão aqui, quando a morte recorrente está morta, então a vida eterna começa. Aqui, portanto, um apelo a consciencializar-nos mais que somos espíritos eternos, que verdadeiramente não há morte, de modo a que a vida eterna do espírito seja mais sentida em nós, mais sentida nas meditações, nas identificações, ou mesmo na visão espiritual como espíritos. Voltemos a Ficino. Assim, os gimnosofistas da Índia, os antigos filósofos jainas ou outros yogis que viviam despidos ou apenas com um pequeno paninho, e também os guetas, que é um povo da Trácia, tinham boas razões para chorar o nascimento e sobre as crianças, enquanto os funerais eram celebrados como ocasiões de jogos e de cânticos. Isto vê-se confirmado por filósofos como Egésias e Plotinos, que deram a sua visão que o ótimo para as almas é não entrar
no corpo moribundo, no corpo condenado à morte, enquanto que a outra coisa ótima também, uma vez que eles entraram, é deixarem o mais cedo possível. Mas sobre isto diremos mais noutra parte. No entretanto, ocorrem erros sobre erros, pois muito tolamente as pessoas acreditam que esta peregrinação, com todas as suas ansiedades e dificuldades, é a nossa pátria. Ou, no máximo, tendo aprendido que são apenas peregrinos, eles tentarão ainda encontrar alguma paz agora e aqui e acolá durante a viagem. Embora, de facto, eles não devessem esperar por, ou contar com esse descanso, um momento que seja aqui, nesta rápida viagem, sob o movimento contínuo giratório dos céus que leva e todos os seres, pois esta máquina do universo, pela sua natureza, ou esta estrutura do universo, pela sua natureza, nunca tem um momento de descanso. Assim, muitas almas infelizes realizam agora que elas estão a afastar demasiado da verdade e talvez possam desistir desta agitação, dispersão e demasiada preocupação. Então, eles terminarão certamente o seu trabalho, a sua tensão, e talvez possam começar a viver sabiamente. Ou poderão começar a viver verdadeiramente e com felicidade a partir deste momento para a frente. Comporta-te bem. Valé, 3 de dezembro de 1480. Assim foi lida e traduzida esta cartinha de Ficino, que é mais um exemplo da sua grande filosofia moral, dos seus grandes conhecimentos, sem que, contudo, haja, de facto, uma experiência mais profunda e afirmativa da sua autoconsciência espiritual. Embora, noutras cartas, nós encontremos afirmações que manifestam mais a sua capacidade de realização e de visão espiritual. Possam estas pequenas palavras traduzidas, não de uma forma tão perfeita, pois tal exigiria tanto mais tempo, mas possam elas ajudar-nos a curvarmos mais dentro de nós o sol da verdade, o sol do amor, o sol do espírito, e assim obtermos mais ligação com o sol divino, aqui tão bem representado nesta magnífica vinheta desenhada por Russolvo. Digambara, digambara.
Amém. Que as flores lis energéticas da ascensão espiritual se afirmem também em nós, na comunhão com os anjos e com o sol, na fraternidade dos sábios e humanistas. Om Lux Dei Hum.